Graça e paz seja contigo, irmãos. O arrependimento sincero é fundamental para obter livramento e salvação, irmãos. Se arrependa, irmãos. Se arrependa. Olha o que o profeta Joel nos ensina, irmãos. Vamos à palavra, Joel 1. Palavra do Senhor que foi dirigida ao Joel, filho de Petuel. O livro de Joel, irmãos, expõe todo o esforço do profeta em transmitir as revelações recebidas pelo Altíssimo, não apenas em Judá, mas também até nos dias de hoje, irmãos. Preste muita atenção. O profeta lutou para arrancar a nação das garras do pecado, antes que chegasse aos grilhões dos inimigos e a tornasse escrava. Os tempos mudaram, mas as pessoas permanecem com o mesmo comportamento de outrora. São conhecedores da verdade, como os israelitas no passado, mas continuam se destruindo por causa da desobediência a Deus. Contudo, o apelo divino persiste. O arrependimento sincero é fundamental para obter livramento e salvação, irmãos. Só podemos ter as vestidas do mal com obediência e fidelidade ao Senhor, irmãos. Somente com obediência e fidelidade ao Senhor. Irmãos, ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra, irmãos, escutai. Porventura isso aconteceu em vossos dias e nos dias de vossos pais? Os anciões eram líderes entre o povo, por isso podiam despertar a memória de toda a nação quanto à fidelidade do Altíssimo. Eles sempre despertaram papel fundamental na sociedade e na obra de Deus, pois ao longo da sua jornada de fé haviam vivido muitas experiências que poderiam servir os mais jovens. Assim, o discurso deles deveria mencionar que se a proteção divina havia sido retirada, foi porque o povo havia lhe desobedecido, e por isso veio o mal. Isso mostra que o pecado atrai o juízo e a ira do Todo-Poderoso. Quem o comete voluntariamente se afasta da fé e se expõe às mais diversas aflições, irmãos. Quem está com a vida destruída deve reagir de forma correta, abandonando a sua maneira de viver, seguindo as próprias vontades e submetendo ao Altíssimo. Só se conseguirá se erguer dos fracassos, irmãos. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos dos filhos desta a outra geração, irmãos. Passa adiante para o seu filho, irmãos, o que o Senhor tem a dizer. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor tem a dizer. Fazei sobre isto uma narração, irmãos. A instrução divina somente tem valor para aqueles que temem a Deus. Ninguém jamais havia visto tamanha praga sobre Judá. Por isso, tudo o que acontecia ali deveria ser passado a todos os descendentes deste povo. As duras experiências vividas, os grandes livramentos e as provas de fidelidade do Altíssimo devem ser continuamente lembradas para evitar que as futuras gerações cometam os mesmos erros. Muitos sofrimentos são evitados quando obedecemos aos conselhos do Altíssimo, irmãos. Muitos sofrimentos são evitados quando obedecemos aos conselhos do Altíssimo, irmãos. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente, irmãos. E a fidelidade do Senhor. Graça e paz seja contigo, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, irmão, e leve você ao arrependimento, irmãos. Volte ao primeiro amor, irmãos. Volte ao primeiro amor. O arrependimento sincero é fundamental para obter livramento e salvação. Graça e paz seja contigo, irmãos. Amém. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz. O diabo não poupa nada nem ninguém. Só destruição, irmãos. Só destruição. Só podemos ter as vestidas do mal com obediência e fidelidade ao Senhor, irmãos. Obediência e fidelidade ao Senhor. Olha o que o profeta no Joel nos ensina. Escutai todos os moradores da terra. Escutai todos os moradores da terra. Joel 1:4. O que ficou? O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. O que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Preste muita atenção, irmãos. Quando o homem está vivendo na fartura, tende a se esquecer de Deus, mas é na dor que o coração se quebranta e se torna mais maleável para ouvir a voz do Senhor. Por tantas vezes o Eterno alertou seus filhos sobre a infidelidade, mas não houve arrependimento por parte deles. O endurecimento do coração dos israelitas lhe rendeu várias pragas de gafanhotos e de insetos, além de fenômenos naturais, conforme a palavra do Altíssimo havia determinado aos filhos da desobediência. Cuidado, irmão. Olha o que acontece com os filhos da desobediência. Deuteronômio 28. 28:38. Lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá.
Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu alvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. Isso é forte, irmãos. Muito forte. Para agravar ainda mais, uma severa seca e grandes incêndios trouxeram fome ao que está acontecendo hoje em dia, irmão. Fome, destruição, guerra, sede. Olha como o mundo está, irmãos. Por causa do quê? Da desobediência, irmão. O ser humano não quer se arrepender. O arrependimento sincero é fundamental para obter o livramento e a salvação do Senhor, irmãos. De igual modo, pessoas que não possuem a proteção divina estão sujeitas às pragas espirituais diariamente. Isso significa que, assim como as bênçãos estão condicionadas à obediência, as maldições estão condicionadas à desobediência do Eterno, irmãos. Medite na palavra de Deuteronômio 28, irmão. Lá ele fala da obediência e desobediência dos filhos de Deus. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. A embriaguez deixa a pessoa sem sensibilidade moral e sem controle, a ponto de não conseguir enxergar os próprios erros. Por essa razão, o Eterno chama seu povo à consciência. As pragas destruirão tudo, inclusive as vinhas, mas em vez de reagir na crise, muitos se embriagavam e descansavam. De semelhante modo, há muitas pessoas embriagadas com o vinho da mágoa, do ódio, da cobiça, da malícia, dos maus pensamentos e do desejo de vingança. E por isso estão cada vez mais perdidas. Ao invés de assumirem a responsabilidade pelos seus fracassos, culpam aos outros. Quem está com a vida destruída deve reagir de forma correta, abandonando a sua maneira de viver segundo as próprias vontades e se submetendo ao Altíssimo. Só assim conseguirá se erguer dos fracassos, irmãos. Só podemos deter as vestidas do mal com obediência e fidelidade ao Senhor, irmãos. Seja obediente e fiel ao Senhor Todo-Poderoso. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. A vide assolada, irmãos, presta atenção. Todo tipo de plantação em Israel sofreu ataques de insetos devastadores. A destruição foi tão grande que nem os frutos, nem as folhas, ou mesmo as cascas das árvores foram preservadas. Isso mostra como o mal age. O inimigo só veio para matar, roubar e destruir, irmãos. Ele veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida abundante, diz o Senhor Todo-Poderoso. Oh, glória! O seu ataque leva a vida à total falência. Nenhuma área escapa: sentimental, saúde, financeira, familiar e principalmente espiritual. O diabo não poupa nada nem ninguém, irmãos. O diabo não poupa nada nem ninguém. Ele mexe na área sentimental, saúde, financeira, familiar e principalmente espiritual, irmão. O diabo não poupa nada nem ninguém. E a destruição que lhe causa tanta alegria provoca dores profundas no ser humano. Só podemos deter as vestidas do mal com obediência e fidelidade ao Senhor, irmãos. Preste muita atenção, irmão. O inimigo quer mexer na sua área, irmão. Sentimental, saúde, financeira, familiar e principalmente espiritual. Ele não poupa nada nem ninguém, irmão. Preste muita atenção a esse lado do inimigo, irmãos. Mas Deus nos dá os capos, irmãos. Quem é obediente, fiel à palavra do Senhor, ao que o Senhor nos orienta. Deuteronômio 28. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, irmãos, ouvir a voz do Senhor e guardar todos os seus mandamentos. E será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Oh, glória, Senhor. Maranata, agora vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Irmão, ouça a voz do Senhor, irmãos. Seja obediente, fiel, irmão, e bendito será nessa terra, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmão. Seja grato a tudo quanto o Senhor te deu, irmãos. Tudo. Que Deus abençoe sua vida, irmão. E que o Espírito Santo de Deus te mostre o caminho, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. Amém. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz seja contigo. O diabo é para matar, roubar e destruir, irmãos.
matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, só podemos ser revestidos do mal com obediência e fidelidade ao Senhor, irmãos. Obediência e fidelidade ao Senhor, irmãos. O seu ataque leva a vida total à falência. O ataque do diabo, irmãos. Quem está com a vida destruída deve reagir de forma correta, abandonando a sua maneira de viver, segundo as próprias vontades, se submetendo ao Altíssimo. Só assim conseguirá se erguer dos fracassos, irmão, da investida do inimigo, irmãos. O ataque do inimigo, irmão, leva a vida a total falência, irmão. Nenhuma área escapa. Sentimental, saúde, financeira, familiar e principalmente espiritual. O diabo não poupa nada nem ninguém. E a sua destruição, que lhe causa tanta alegria, provoca dores profundas no ser humano, irmãos. Só podemos ser revestidos do mal com obediência e fidelidade ao Senhor, irmão. Obediência e fidelidade ao Senhor, irmãos. O arrependimento sincero é fundamental para obter o livramento e salvação, irmão. O arrependimento sincero é fundamental para obter livramento e salvação, irmãos. E quando a gente é fiel ao Senhor, irmão, e obediente à sua palavra, irmão, Ele nos livra e nos dá a salvação. E nos dá a palavra em Deuteronômio 28, irmãos. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, irmãos. É o que o Senhor está pedindo, irmãos. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, irmão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Oh, glória, irmãos. Irmão, medite na palavra. Ouça o que o Senhor tem a dizer, irmãos. Ouça o que o Senhor tem a dizer, irmãos. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Vigiai e orai. Vigiai e orai, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. O dia do Senhor. Preste muita atenção, irmão. O dia do Senhor. Fará um julgamento aos habitantes de todo o mundo, irmãos. Preste muita atenção ao que seu profeta Joel nos ensina. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como assolação do Todo-Poderoso, irmãos. Preste atenção, irmãos. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levará a sua voz diante dos seus exércitos, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível. E quem poderá suportar, irmãos? Quem poderá suportar o dia do Senhor? O dia do Senhor, irmão, trará o julgamento aos habitantes de todo o mundo. Ao dizer que está perto, o profeta mostra a realidade desse acontecimento, o qual assombroso será. E é relevante afirmar que essa profecia pode ter dois tipos de interpretação, irmãos. Além do dia do Senhor referir-se a um julgamento sobre o povo de Israel daquela época, diz respeito ao juízo divino, que em breve virá sobre todas as nações, irmãos. Está próximo, irmão. O grande dia do Senhor está próximo. Jó descreve esse dia como sendo temeroso e indescritível, algo jamais visto pela raça humana, irmãos. Olha o que o Senhor nos orienta em Isaías 2. Isaías 2,12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Seja abatido, irmão. E ele também nos orienta em Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não retirará, não deixará nem raiz nem ramo. Ele cefará todos, irmãos, todos. Pois será o momento em que o Eterno julgará todos os ímpios deste mundo, irmão. É o dia que ele vai julgar todos os ímpios deste mundo, irmãos. Está lá em... Aqui, ó. Amós. Ele está em Amós 5,
18, do 18 ao 20, irmãos. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas, não de luz. E como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede, e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? E escuridão, sem que haja resplendor? Haverá tribulação, irmãos, angústia e enorme derramamento de sangue. O Senhor nos confirma em Sanfonias, irmãos. Sanfonias, eu marquei aqui, 14 e 15. Sofonias 1, 14 e 15. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Preste atenção, irmãos. Haverá tribulação, angústia e enorme derramamento de sangue. Esse embate fatídico será o maior e mais sangrento de toda a história da humanidade. Estamos vivendo o Apocalipse, irmão. E olha como o Senhor nos ensina do grande dia. Apocalipse, irmão. O último livro da Bíblia que estamos vivendo nesse exato momento. 14. Ó. Apocalipse 14. 14. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. O grande lagar da ira de Deus, irmãos. É o grande dia. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo pelo espaço de 1.600 estádios. É a grande ceifa do Senhor, irmãos. Preste muita atenção. Começará depois do arrebatamento dos filhos de Deus, irmãos. Depois que os filhos de Deus foram arrebatados, irmãos, quem ficar na terra vai sofrer amargamente a ira de Deus. Começará depois do arrebatamento dos filhos de Deus e terminará quando ele destruir o anticristo e seus seguidores. Nesse dia, todos verão e conhecerão o poder do Senhor Jesus Cristo. Todos, irmãos, conhecerão o poder de Jesus Cristo, irmãos. É forte, irmãos. Todos verão e conhecerão o poder do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Graça vai seja contigo, irmãos. Se arrependa, irmãos. Se arrependa sincero, irmãos, e obtenha o livramento e a salvação do Senhor Todo-Poderoso. Graça e paz seja contigo, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amém. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. O Senhor nos orienta, irmãos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, irmãos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Joel 2,12. Olha que ele nos orienta, irmão. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto. Todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Prestem muita atenção, irmãos. Conversão significa submeter totalmente a Deus, por meio da completa mudança de pensamento e ações. Muitos apresentam apenas um desejo superficial de conhecer o Altíssimo, pois o seu comportamento não condiz com as palavras ditas em suas orações. No entanto, aquele que se converte revela uma mudança interior e exterior. Ele ora, jejua, se humilha e busca o perdão divino com sinceridade e amor, e não por interesse. Dessa forma, evidencia que o seu anseio não é meramente passageiro, mas profundo, prioritário e urgente. As profecias traziam mais notícias sobre uma iminente e grave crise para o povo, mas o Senhor Eterno oferecia o escape e a possibilidade de revertê-la por intermédio do arrependimento, irmãos. Se arrependa, irmão, sinceramente, e você obterá o livramento e a salvação do Senhor Todo-Poderoso. Olha o que o Senhor nos promete, irmão. Quem se arrepende de todo o seu coração, irmãos, com jejum, com choro e com pranto, ele promete abundância. Preste atenção, irmãos. Não temais, ó terra, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, porque a árvore dará o seu fruto, e a vide, a figueira darão a sua força. Ó glória, irmãos. A promessa da abundância, irmãos. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio deles,
e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Ó glória, irmãos. O meu povo nunca mais será envergonhado. Qual é o pai que se sente prazer em ver seus filhos envergonhados? Nenhum da mesma forma. Da mesma forma é o Senhor, em relação aos seus filhos. Se dependesse dele, não haveria nenhuma humilhação ou dor para o seu povo, mas infelizmente, nem sempre a sua voz é ouvida. Preste atenção, irmão, ouça a voz do Senhor. Não há nada que alegre mais o Altíssimo do que a obediência à sua palavra. Obedecer fielmente a Deus exige renúncia e pode provocar dor no momento, mas chega o tempo de colher com alegria o que se plantou. Oh, glória, irmãos! Obedecer fielmente a Deus exige renúncia e pode provocar dor no momento, mas chega o tempo de colher com alegria o que se plantou. Oh, glória! Olha o que o Senhor nos orienta, irmãos. Salmo 126, 5 e 6. O que semeia em lágrimas cegarão com alegria. A atitude de semear, irmão, exige renúncia, isto é, exige ceder a semente para a terra. Crendo na colheita, saber que a semente irá apodrecer e morrer para depois devolver vida ao semeador. Demanda confiança na parte dele. Porém, mesmo sabendo que o processo de plantação é árduo, não hesite em plantar. Abra mão da sua melhor semente para o Deus eterno, pois, semeando na fé, ainda que o retorno não seja imediato e haja dores e lágrimas, temos a garantia de fazer uma abundante colheita. Ó glória, irmãos! 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ó glória! A preciosa semente, irmãos, é a palavra de Deus, e o semeador são seus servos. Este tem a tarefa sublime e ao mesmo tempo árdua de levar a semente da salvação aos aflitos, irmãos. Em nenhum momento eles ficam apáticos ou prostrados, pois andam e regam sua plantação com lágrimas. Essas lágrimas se devem às orações constantes em prol daqueles que precisam ser resgatados. Além disso, se deve às perseguições, às injustiças e ao desprezo que sofrem. Porém, o mesmo sendo alto o preço desse sacrifício, não exige alegria e honra maior que poder ser servo do Altíssimo e saber que um dia cada semeador voltará para a casa de Deus com alegria de apresentar a Ele a colheita das almas que semeou, irmãos. É isso que eu faço, irmãos, semear a palavra do Senhor a vocês. Não é fácil, irmãos, não é fácil, porque pelo amor a Jesus Cristo, irmão, eu perdi emprego, perdi amigos, perdi familiares, perdi tudo, irmãos. Mas creio que um dia eles se enxergarão o poder do Espírito Santo de Deus, se entregarão ao Todo-Poderoso. Aí sim, eles verão a glória do Senhor. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz, se arrependa, irmão. Volte ao amor do Senhor Todo-Poderoso. Sinta o que eu sinto, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmão. Busque ao Senhor com fé, com sede e sinceridade, irmão. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, irmãos. Olha o que ele não promete, irmão. Promessa da efusão do Espírito. Preste atenção. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Derramei o meu Espírito sobre toda a terra, irmãos. A conversão é coroada com o Espírito Santo. Somente dessa forma o convertido passa a ser literalmente a tua habitação, o seu templo. Essa promessa se cumpriu no Novo Testamento, na festa de Pentecoste, em um cenáculo em Jerusalém. Atos 2, irmãos, do 21 ao 21. Medite na palavra. Ali o Espírito Santo foi derramado a 120 pessoas, e 120 pessoas foram batizadas, irmãos. Oh, glória! Logo após esse acontecimento, com a pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram a Deus, irmãos. 3.000 pessoas se converteram a Deus. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, irmãos. De bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, irmãos. 3.000 almas. Qual o segredo? Escutar a palavra do Senhor. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam essa palavra, irmãos. Receba a palavra do Senhor, irmãos, de bom grado. E se converta ao Senhor Todo-Poderoso. A conversão de 3.000 pessoas, irmãos. Oh, glória!
Espírito. Assim, a Igreja do Senhor Jesus saiu dos limites de Israel e se expandiu a todos os povos. O Espírito Santo é um revestimento de poder para desenvolver o caráter divino no cristão e capacitá-lo a ser testemunha fiel do céu na terra. Oh, glória! No entanto, não se acomode sabendo que o maior tesouro do Altíssimo, o seu Espírito, está à sua disposição. Para recebê-lo é preciso buscá-lo com sede, fé e sinceridade. Sede, fé e sinceridade, irmão. Olha o que o Senhor nos ensina. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Preste atenção, irmãos. Preste muita atenção. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, irmão. Ele vai derramar o Espírito dele a todos. Todos estão aptos a receber o Espírito Santo de Deus, desde que tenham passado pelo arrependimento e pela conversão, e tenham sede de buscar e servir ao Altíssimo. Essa promessa se estende a homens e mulheres de todas as idades, classes sociais e etnias, sem distinção, seladas por ele. As pessoas mudam em sua essência e passam a ter capacidades especiais, como as cidades citadas aqui. Filhos e filhas profetizam, a palavra é anunciada com eficácia. Velhos sonham, são revigorados e têm motivação para fazer a diferença no mundo, irmãos. Jovens têm visões, são habitados a fazer as melhores escolhas em todas as áreas da vida. Oh, glória! E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Ó, glória, irmãos! E mostrarei prodígios. O derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos será acompanhado de sinais evidentes da volta do Senhor Jesus. O que está acontecendo hoje, irmãos? Olha ao redor do mundo e veja o que está acontecendo. Mas, infelizmente, até entre os que creem, poucos aguardam os sinais do céu, na terra, no sol e no mar, como de tsunamis, terremotos, chuvas torrenciais, epidemias e fome têm cefado milhões de vidas em todo o mundo. Soma-se a isso a drogas, violência, impiedade e acidentes. As catástrofes mundiais anunciam que o fim se aproxima, irmãos. Está bem próximo. No grande dia do Senhor haverá salvação apenas para aqueles que invocam o nome e vivem pela fé em sua palavra, irmãos. Haverá salvação apenas para aqueles que invocam o seu nome e vivem pela fé em sua palavra, irmãos. Ele confirma isso em Atos 4:12. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente ao Senhor Salvador, irmãos. Só tem um Senhor Salvador. Só tem um Senhor Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória, irmãos. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmão. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Oh, glória, irmão. Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, irmão. Entregue sua vida a Ele, irmão. Se arrependa dos seus pecados, irmãos. E volte ao amor do Senhor Todo-Poderoso. Aquele que invocar meu nome será salvo. Maranata, agora vem, Senhor. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmão. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Graça e paz.